Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Então esse canal aqui que tem um foco principal em te ajudar a construir uma renda passiva mensal investindo nos melhores fundos imobiliários aí do Brasil. Então se você ainda não é inscrito, já deixa aqui a sua inscrição, deixa o seu like também que ajuda aí esse conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. No vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre o TRXF. TRXF11, para ser mais completo, um fundo imobiliário que vem entregando excelentes resultados e que vem elevando cada vez mais aí a sua qualidade frente aí aos seus pares. Tá? Então vamos falar aqui sobre desalavancagem do fundo, sobre os dividendos gordos que devem vir aí já para o próximo mês. Então a gente vai falar sobre isso, sobre as aquisições do fundo, sobre as vendas, sobre estratégia, enfim, tem muita coisa para a gente falar sobre ele. Então vamos começar logo que tem muita coisa para a gente falar sobre o TRXF11. Então vem comigo. Bora lá, então já entramos aqui no relatório gerencial de novembro. Eu gosto sempre de trazer para vocês qual é o objetivo desse fundo, né? Então quando a gente vem aqui no início, a gente já tem o objetivo dele, que é retorno por meio de aquisição, desenvolvimento e venda de imóveis locados, preferencialmente para grandes empresas com grandes contratos de locação. Basicamente, o fundo ele compra um imóvel descontado, que já esteja alocado para grandes empresas, ele tem essa margem, né, essa espera para o ganho de capital e depois ele vende para uma melhor oportunidade. É assim que ele gera renda, é um fundo de renda urbana, assim que ele gera renda para os seus cotistas, tá? As informações básicas sempre traz aqui na parte inicial e a gente já vai aqui para a cota, né? Para as cotas, valores patrimoniais de mercado e a vacância do fundo. Então a gente vem para uma cota emitida, né? Número de cotistas, 117.516 cotistas. Vem aumentando mês após mês, o que é muito bom. Valor patrimonial 1,3 bilhão, valor de mercado aqui 1,4 bilhão. Ele está um pouquinho acima, a cota patrimonial dele está um pouquinho abaixo da cota de mercado, mas a gente sabe aí que todos os anos aí tem a reavaliação dos imóveis aí do fundo. Vacância física 0%, vacância financeira também 0%. Agora a gente vem para os destaques do mês do fundo, onde foi assinado um memorando de entendimento para a venda do imóvel onde estão localizados o centro de distribuição do Pão de Açúcar e a loja Açaí Atacadista lá de Caucaia, Ceará, meu amado Ceará, gosto demais aí, né, dessa terra maravilhosa aí, a Terra do Sol. Valor de transição aproximadamente 132 milhões e meio, o que a gente vai entender mais lá para baixo, então fica até o final que a gente vai ver como vai ser esse pagamento aí em relação ao comprador, mas a gente já deixa aqui que lucro líquido aproximadamente dessa negociação 17.450.000 reais, o que dá ali R$ 1,32 por cota, ou seja, cada um dos cotistas sente dividir esse lucro pelo número de cotas, R$ 1,32 por cota, né, de lucro desse fundo. Mais destaque aí, então a gente fechou aí a 9ª emissão do fundo, conseguindo aí um montante de 224 milhões e também uma distribuição mensal, né, a manutenção da distribuição mensal de 90 centavos, que dá um dividend yield aí anualizado de R$ 9,93 na cota de R$ 108, né? Hoje está um pouquinho mais baixo que esse, mas a gente não vai ver caindo mais do que isso, pela qualidade do fundo, né? E pelo quanto ele vem distribuindo. A gente vai ver também que esse dividendo aí extra que vai ocorrer em dezembro, né, vai abrir o olho de muitos e se você está vendo esse vídeo aí agora, dá para aproveitar e dá para também receber esse dividendo aí se você se tornar cotista, né, pelos próximos dias, tá? Número de imóveis, principais números, a gente tem uma área bruta locável de 514 mil metros quadrados e um número de imóveis de 50 imóveis, né? Lembrando que isso aí vai variando, dependendo que o objetivo do fundo, ele tem como estratégia a compra e venda de imóveis, ter esse ganho de capital, né, nos imóveis. Distribuído em 14 estados, e a gente já vem aqui para algumas considerações importantes, principalmente em relação à visão macro, uma visão macroeconômica aqui, tá? Então, sobre os fundos imobiliários no mês de novembro, eles voltaram sim a subir, então o IFIX ele voltou a subir, né? A gente teve um mês aí péssimo em outubro, mas em novembro o IFIX entregou um excelente retorno e aí a gente vem na confrontação, né? Então, muitos cotistas, eles investem em fundos, né, focado, concentrado
bizarramente aí em fundos de recebíveis, porque pagam mais dividendos. Mas olha o que eles estão deixando. Quem está focado somente em não ter uma carteira diversificada está deixando dinheiro na mesa, porque a gente vê os fundos de tijolo entregando mais do que os fundos de recebíveis no momento, principalmente pelos descontos dos fundos de tijolo. Então, fundos de lajes corporativas bem descontados, fundos de shopping aí também bem descontados. Então, fiquem espertos, deixo o alerta para vocês, montem sim uma carteira diversificada para que vocês aí não tomem grandes sustos aí no retorno futuro de vocês. Então, já saindo desse ponto, né, do mercado de fundos imobiliários, uma visão um pouco mais macro sobre fundos de tijolo e fundos de papel, economia global. E por que economia global, Valtair? Porque economia global influencia diretamente no mercado doméstico. Tanto o mercado de fundos imobiliários, né, não muito no mercado de fundos imobiliários, né, de uma intensidade, né, tão grande, mas no mercado de ações é uma intensidade muito grande aí que varia de acordo com como a banda toca lá fora, tá? Então vamos lá, economia global, o que a gente vê? Crescimento econômico americano e consequentemente uma estabilização da inflação, né? Se a inflação está estabilizando, você não tem mais uma política macroeconômica tão contracionista quanto a gente estava vendo antes. O que é a política monetária contracionista? Elevação da taxa de juros, taxa básica de juros pelo Fed. Então, quanto maior a elevação da taxa de juros americana, menos dinheiro ele tira da economia, mais dinheiro ele tira da economia e, consequentemente, o mercado ele vai ficando desaquecido. Então a gente começa, né, aqui no Brasil a gente já está vendo esse movimento de ciclo de queda da taxa Selic, é o que a gente espera para o próximo ano no mercado americano. Mercado americano menos atrativo, o dinheiro começa a escoar para os mercados emergentes. E aí quem ri à toa? O Brasil, né, que é uma das principais economias emergentes aí globais. Então a gente já vem aqui o ciclo, né, de queda da taxa Selic, no último mês o Copom reduzindo mais 50%, né, deixando aí, né, mais aquecido ainda e a ponto de bala aí o mercado de fundos imobiliários, tornando cada vez mais atrativos. Movimento, a gente vê o Ibovespa, como eu falei para vocês, uma valorização, né, a melhor dos últimos 3 anos, batendo aí mais de 12% de retorno de valorização aí no último mês. Mercado de fundos imobiliários, ele não tem um movimento tão intenso e tão agressivo quanto o mercado de ações, né? Principalmente por causa de 2 fatores. O primeiro, que a maioria dos investidores de fundos imobiliários são pessoas físicas, assim como eu, assim como você. Então não tem grandes movimentações aí quanto isso. E também a gente tem, né, a gente vê o mercado primário, um mercado de oferta primária muito aquecido agora. Então tinha muita oferta primária engavetada que agora estão saindo e a preferência do investidor são as ofertas primárias, principalmente porque compram com desconto. E se você sabe escolher um bom fundo imobiliário e se você tem esse fundo imobiliário, como foi o caso aqui do TRXF11, né, essa emissão primária de novembro, essa emissão de novembro, você vai para cima dela. Porque você tem um bom fundo imobiliário, você está comprando com desconto frente aí ao valor de mercado, né? A negociação de mercado. E eu gostei muito desse final aqui, que traduz muito aquilo que a gente vem falando nos últimos meses. Então, isso aqui é um gestor falando. Então, de qualquer forma, entendemos que estamos ainda no início de um ciclo favorável para os fundos imobiliários e que há ainda diversas oportunidades para aquisições de bons ativos por bons preços que não correspondem ao valor real e que em algum momento esse gap ele deve fechar, favorecendo aqueles investidores que persistirem e se anteciparem a esse movimento. Basicamente, o que ele está trazendo? Existem vários fundos descontados, ou seja, a bons preços, né, os preços menores do que o seu real valor, mas esse gap, assim como ocorreu em vários ciclos aí imobiliários, esse gap ele vai se fechar. E quem se antecipar, assim como você aí provavelmente está se antecipando a esse movimento, vai ganhar aí dinheiro com esse movimento, esse gap fechando, beleza? Vamos lá agora sobre o TRXF, entrando um pouco mais a fundo aí sobre o TRXF. Distribuição, falamos já, distribuição de 90 centavos aí por cota, que vem se mantendo perene aí por um bom tempo. O número de investidores superou a marca de 117
1.000 cotistas, o que é muito bom, e uma liquidez bizarra, e um volume diário de negociação acima de 4 milhões de reais. Lembrando que a gente considera um volume muito bom, acima de 700 mil, acima de 1 milhão já é excelente. 4 milhões, então, a gente nem fala. Falamos aí também sobre a assinatura do memorando de entendimento da venda do imóvel lá localizado lá no Ceará, Caucaia, né? Então, 2 imóveis, nesse centro de distribuição, imóveis do Pão de Açúcar e imóveis do Açaí Atacadista. Então ele reduz aí a exposição a essas duas empresas que a gente vai ver para frente também, que são as maiores exposições aí do fundo, tá? Valor de negociação, 132 milhões de reais. E aí vem um ponto bem legal, que eu estou gostando bastante desse fundo, né? Ele está focando muito na sua desalavancagem, ou seja, está focando no pagamento de suas dívidas, tanto que desse valor, né, então dos 82 milhões que já foi gerado para o caixa do fundo, 30 milhões foram pagos à vista e os outros 52 milhões focados no pagamento do saldo devedor do CRI, ou seja, a desalavancagem do fundo, esse saldo devedor que financiou a aquisição do imóvel, tá? Outros 50 milhões de reais vão ser pagos em 3 parcelas aí, 16 milhões aí cada uma. Lembrando que isso aqui é uma assinatura de memorando, então não se concretizou ainda, mas tudo diz aí, tudo é encaminhado para que isso vá se concretizar. Se concretizando, o fundo ele vai obter aí um lucro líquido de 17 milhões de reais aí por cota, o que dá R$ 1,32 por cota, né, para cada uma das cotas. Taxa interna de retorno de 11,51% ao ano, o que é excelente aí para o fundo, tá? Além disso, voltando aqui também para o fundo TRXF11, finalizando a 9ª emissão de cota do TRXF11 com uma arrecadação de 224 milhões de reais. Aí vem um ponto aqui também interessante do fundo, que a gente tem que ficar esperto a isso, né? Então o gestor, ele tem uma visão que nesse momento é um momento excelente para que ele compre novos empreendimentos, de modo que ele aproveite o ganho de capital desses empreendimentos, né, desses imóveis, e ele venda por um preço maior lá na frente. Então ele está enxergando que esse é um excelente momento para se fazer isso. Justamente a gente vê que o pipeline, né, total de novos ativos que o fundo, ele quer, o gestor, ele quer comprar, beira os 655 milhões de reais. E 3 ativos são prioritários, né, que ele já fala aqui, ó, lojas Carrefour, então aumentar a posição na loja Carrefour, Obramax, né, e também, deixa eu ver aqui que ele fala, né, não, loja Carrefour, Obramax Rio de Janeiro e BTS aqui Jundiaí. Uma diversificação por empresa, isso aqui é interessante também, que ele não tem muitas posições nessas empresas, como a gente já falou, ele tem boa posição em Açaí Atacadista e Carrefour, e ele vislumbra que esses 255 milhões eles podem se multiplicar muito aí no futuro. Além disso, o que o fundo ele vem fazendo em relação à negociação? Negociação já está bem avançada da aquisição de um portfólio das lojas Big Box, que é até aqui em Brasília, né, as lojas Big Box, locadas aí para uma grande empresa do setor de supermercado, diferente do açaí e diferente aí da Pão de Açúcar. Então, contrato atípico aí acima de 20 anos, que é uma das peculiaridades aqui desse fundo, que eu acho bem interessante também, que são contratos atípicos bem longos, acima de 14 anos, o que traz uma segurança a mais aí para o fundo, né, para a rentabilização do fundo. Ele fala o que ele quer fazer, agora como ele vai pagar por isso? Como ele vai pagar, como ele deve gerar esses 655 milhões de reais? Tem alguns caminhos, na verdade 3 caminhos, né? 2 eu gosto bastante e 1 eu não gosto muito, né? A gente vai saber, vocês já sabem, né? A alavancagem eu não gosto muito. Então o fundo que ele é alavancado, ele tinha um histórico de alavancagem bem elevada, ele vem reduzindo essa alavancagem, mas aí agora, né, tudo indica que isso não vai ocorrer, mas se for melhor para o fundo, é melhor para os cotistas, que é o que ele diz, que a gestão diz, né, a gente pode ter uma nova aí, alavancagem aí do fundo, um aumento de alavancagem para que seja feita a aquisição desses imóveis. Então, primeira forma dele adquirir emissão de novas cotas. O que é legal é que ele não precisa fazer uma emissão muito grande, né? Porque o pagamento desses imóveis eles vão ocorrer de uma forma espaçada pelos próximos 12 meses. Então, ou seja, tem 12 meses para ele fazer novas emissões. Aí a gente viu que essa emissão aí de novembro foi de 224 milhões de reais. Então, ou seja, ele tem 12 meses aí para fazer novas emissões aí e bater o valor aí de 655 milhões de reais, tá? Outro ponto, venda de ativos, então pegar os ativos mais maduros do fundo,
né, que ele já teve um ganho de capital e hoje ele já tem uma valorização, por isso que é interessante você não estar alavancado, muito alavancado. O fundo ele pode o quê? Esperar a melhor oferta por esses imóveis. Então, além da emissão de cotas, da venda de ativos, a gente tem a alavancagem, né? Então, uma outra forma do fundo ele conseguir captar recursos para fazer essas novas aquisições é a alavancagem. Então, é comprar, né, como se fosse fazer novas dívidas para que ele pudesse aí fazer essas novas aquisições, que é a que eu menos gosto, né, na verdade. Essa terceira aí é a que eu menos gosto. Eu gosto das outras duas, emissão de cotas, venda de ativos. Então, já que é a estratégia do fundo, mais alavancagem, pelo nível de alavancagem do fundo já hoje, né, eu não gostaria que ele fizesse uma nova alavancagem para isso. Mas, enfim, talvez essa seja aí uma oportunidade que, por enquanto, eu ainda não estou vendo. Tá? Mas ele deixa bem enfatizado aqui que eles vão buscar a forma que seja mais favorável tanto para o fundo, tanto para os seus investidores. Então não existe imposição de nada. Então aqui também do TRXF11 em relação à venda da loja Pão de Açúcar lá da Vila Clementina, 36 milhões de reais, sendo que desses 36 milhões de reais, mais outros pontos também interessantes, que parte já utilizada, né, na quitação, né, na desalavancagem do fundo, sendo que também a gente tem esses outros 12 milhões aqui para receber em 10 parcelas. Então, o valor da total da venda em relação a ganho de capital acima de 10%, então, de ganho de capital, lucro líquido de 6 milhões, que dá 50 centavos por cota, uma TIR de 18,9%, excelente, né, para fundo imobiliário, excelente. Aí a gente vem para o ponto aqui que vocês mais gostam, e eu gosto também. Então, guidance de distribuição extraordinária para dezembro no valor de até R$ 1,70 por cota. Então, hoje, né, você ainda fazendo aquisição, né, lembrando que a gente está vamos olhar aqui, estamos no dia 7 de dezembro, então hoje você ainda fazendo aquisição, você ainda tem o direito, né, você ganha aí de lambuja esse recebimento dessa cota gorda também. Vamos dar uma passagem aqui, né, então aqui sobre, né, as aquisições, né, então as reformas que estavam tendo em imóveis aqui do fundo. Demonstração de resultado, como vimos, esse mês de novembro gerou R$ 1,55, um resultado de R$ 1,55, uma distribuição de 90 centavos, então rendimento acumulado por cota, né? Então vamos lá para a reserva de 94 centavos. O que eu gosto também isso aqui, ó, elevação desde 2022, o fundo ele vem sendo bem consistente no pagamento de dividendos e agora, desde junho, a gente tem um pagamento ainda maior, sempre fazendo aquelas distribuições extraordinárias aí no final de cada semestre, porque os fundos eles são obrigados por lei a distribuírem 95% de todo o lucro auferido no semestre, tá? Rentabilidade de negociação, vamos fazer uma passagem rápida aqui e agora a gente vem para a diversificação da carteira. Boa parte do fundo ó, em imóveis, depois a gente vem em renda fixa, CRI e aqui é legal, ó, varejo, né? Então fundo, basicamente, né, o grosso do fundo ali vem da parte de varejo, uma posição, né, bem menor, bem não tão relevante ali no segmento logístico. Segmentação por atuação de inquilino, varejos 33%, atacadista 54% e 97% do tipo de contrato do fundo, um contrato atípico. Um ponto de atenção é que 52% da alocação do fundo, 52% está locado, né, alugado para somente uma empresa, que é a Açaí Atacadista. Então, se der qualquer problema nessa empresa, o fundo ele vai sofrer e muito. Então, é muito importante, né? Eu vejo aí muitos investidores que têm somente um fundo imobiliário, 2 fundos imobiliários, eu tenho 4, dentro desse, o TRXF11, a sua diversificação ela tem que ser um pouco mais elevada, principalmente se você está concentradíssimo nesse fundo, que quando você fala, né, mais de 70% do fundo é alocado em 2 únicas empresas. Então, por isso que é importante você manter uma boa diversificação entre ativos também, tá? Aqui a gente tem, né, a diversificação por área bruta locável, né? Então você vê aqui os 14 estados onde o fundo ele possui empreendimentos. E aqui legal em relação ao vencimento dos contratos, né? Um prazo médio acima de 14 anos, que traz uma segurança ainda maior aí para o fundo. Então, um fundo bem redondinho, estão reduzindo cada vez mais aí a alavancagem, contratos aí acima de 14 anos, sendo 40% acima além de 2041, então que é bem interessante. E aí a gente chega aqui ao final,
trazendo o portfólio aí do fundo, então se vocês quiserem acompanhar aí quais são os imóveis do fundo. Beleza? Então do TRXF é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like. Se você não é inscrito, chegou a hora de você se inscrever e continuar acompanhando esse conteúdo semanal que eu trago aqui para vocês. Tá bom? Forte abraço para você e a gente se vê aí no nosso próximo vídeo.